Espero que você esteja preparado hoje, porque neste vídeo eu vou aniquilar impiedosamente um dos maiores mitos com relação a línguas. Não importa de qual idioma a gente está tratando, porque esse é um mito generalizado. É uma ideia errada, é uma concepção precipitada que as pessoas têm sobre a linguagem. O tema hoje é fluência. Você sabe o que é fluência? Arrisco dizer que a maioria absoluta das pessoas que estão aprendendo uma língua neste exato momento almejam chegar a esse ponto, o tão desejado nível da fluência. Mas tem um problema. Como você pode alcançar a fluência se você não sabe exatamente o que ela é? Se você não tem uma ideia muito clara na sua mente do que é esse objetivo, você não pode alcançá-lo. Quando você não sabe exatamente qual é o seu destino, você não pode chegar lá. É muito comum ouvir uma pessoa que está aprendendo uma língua, qualquer que seja ela, dizer o seguinte: eu estou desestimulado. Eu ouvi dois nativos conversando e não entendi porcaria alguma porque eles falavam rápido demais. Não dava para compreender. E aí o que essa pessoa faz? Ela relaciona rapidez com fluência, porque afinal o nativo daquela língua é fluente naquela língua. Então, se o nativo é fluente e ele fala rápido, fluência significa falar rápido. Fluência é igual a rapidez. Não! Aprenda de uma vez por todas. Ser fluente não é falar rápido. A rapidez com a qual você fala uma língua, principalmente a sua língua nativa, é algo seu. É pessoal, é subjetivo, é parte do que você é. Em outras palavras, isso significa dizer que muda, que varia de uma pessoa para outra. Você não pode esperar que todo mundo fale na mesma velocidade. Você deve conhecer alguém que fala tão rápido que é até difícil entender o que a pessoa fala. E por outro lado, você talvez conheça alguém que fala tão devagar, mas tão devagar que a pessoa se arrasta e você acha que ela vai morrer antes de completar a frase. Então essa associação que se faz entre rapidez e fluência é uma associação errada. É compreensível, dá pra gente entender por que as pessoas pensam isso em geral, mas não deixa de ser uma associação errônea. Então, sem mais delongas, eu vou revelar pra vocês agora o que eu, Klaus, professor de inglês há 8 anos, acho que é a fluência. Fluência é naturalidade. Quão natural você é quando você fala aquela determinada língua? Se a gente está falando da sua própria língua, da sua primeira língua, da sua língua materna, então obviamente você não vai ter problema nenhum em falar essa língua. Isso significa dizer que você vai falar de forma natural. As pessoas que estão ao seu redor vão perceber logo de cara, na primeira frase que você falar, que você é um falante nativo. Por outro lado, se chegasse um estrangeiro aqui no Brasil e começasse a falar português com você, com aquele sotaque estranho, de uma forma meio truncada, as palavras meio que não conseguem sair direito, a frase é toda picotada, ela é cortada em pedaços, não é uma coisa contínua, você vai deduzir que essa pessoa não está falando naturalmente, porque ela não é nativa, então ela não tem fluência no português. Ou seja, naturalidade em uma língua significa falar o mais próximo possível de um nativo daquela língua. É óbvio que para um estrangeiro é muito mais difícil, às vezes quase impossível, falar aquela determinada língua estrangeira tão bem, tão naturalmente, que a pessoa se assemelhe a um nativo. Mas isso não significa que seja impossível. Tanto é que a fluência é justamente um dos últimos níveis da proficiência linguística. Quando você chega ao nível da fluência, existem poucas coisas que você pode fazer ainda para melhorar, para falar ainda melhor do que você já fala. Porque a fluência já é um dos níveis mais altos aos quais você pode chegar. Motivo pelo qual pouquíssimas pessoas são de fato fluentes. Falar, qualquer um fala. Eu me viro. Com todo respeito, qualquer idiota se vira. Até fazendo gestos. Se você for para um país cuja língua você não fala nada, você não sabe falar uma palavra naquela língua, você consegue se virar fazendo gestos. Então, se virar está a anos-luz de distância de ser fluente. Se você se vira, você ainda tem que praticar muito para chegar à fluência. Agora vamos ser um pouco mais específicos, para que vocês não digam depois que eu fui genérico, que eu fui vago. Fluência é falar naturalmente, fluência é igual a naturalidade, mas o que significa isso na prática? Na prática, falar naturalmente é isso aqui. Uma linha reta. Imagine uma frase qualquer. A frase começa aqui, no ponto de partida, no ponto inicial,
e termina aqui. Imagine que para que você fale essa frase de forma natural, você tenha que falar do começo ao fim sem pausa. Quando eu digo sem pausa, eu não quero dizer sem colocar uma vírgula, vamos dizer assim, né? Sem fazer uma pequena pausa para respirar, não é isso. Fluência não é ficar sem fôlego. Quando eu digo sem pausa, eu quero dizer que você vai falar daqui até aqui de forma absolutamente espontânea. Você não vai ficar parando a cada 2 palavras e fazendo... Como que é? Não. Você sabe o que você vai falar. Então, primeiramente, para você ter a fluência, você precisa ter a frase que você vai falar escrita na sua cabeça. O tempo entre formular a frase na sua cabeça e de fato colocá-la para fora é absolutamente pequeno. São milésimos de segundos. Por isso, não é fácil. Mas o que eu quero dizer é que você já tem que ter ideia do que você vai falar e não simplesmente falar completamente de improviso. Caso contrário, vão acontecer os e os da vida. Segundo, a partir do momento que você começar a falar, vai fundo, direto, até o fim da frase. Termine sem fazer pausa, como se fosse uma coisa só, como eu falei, uma linha contínua, sem interrupções. Se você vai falar essa frase rapidamente ou lentamente, não importa, porque mesmo falando devagar, você pode falar de forma contínua, de forma direta. E a terceira questão, obviamente, você já deve saber, que é o problema da pronúncia. A pronúncia é importantíssima. Fluência não significa exatamente pronúncia. A tradução de fluência não é ter uma boa pronúncia, mas é óbvio que ter uma boa pronúncia ajuda no quesito da fluência. Existem muitas pessoas, e eu vou colocar exemplos aqui na descrição do vídeo, principalmente de brasileiros, falando inglês de forma fluente, mas não com uma boa pronúncia. Você pode falar fluentemente, mesmo não pronunciando bem as palavras, mas se você pronunciar bem as palavras, a sua fluência vai ser ainda melhor. Me encaminhando então para um final, eu vou dar aqui um exemplo prático de como você pode melhorar a sua fluência em qualquer língua que seja. Vou pegar aqui um exemplo em português primeiramente para demonstrar isso. Dá uma olhada nessa frase aqui. Eu falei com o André, mas ele não me ouviu. Eu poderia falar essa frase mais rapidamente. Eu falei com o André, mas ele não me ouviu. Ou eu poderia reduzir a velocidade. Eu falei com o André, mas ele não me ouviu. Não importa se eu falo mais rápido ou mais devagar. O que importa é que a frase sai do mesmo jeito, você entende o que eu quero dizer, porque a forma como eu pronuncio essas palavras aqui é a mesma. Note que essa é a forma como a frase é escrita, mas não é a forma como ela é falada. Porque na verdade, a gente fala essa frase desse jeito. Eu falei com o André, mas ele não me ouviu. A gente emenda as palavras. A gente junta o final de uma palavra com o começo da outra que vem em seguida. Não é sempre que isso acontece, mas você faz isso automaticamente, de forma absolutamente natural e instintiva. Ninguém precisa falar para você que quando você tem o mas, que termina em S, e depois você tem a palavra ele, você emenda as duas e transforma S em Z. Mas ele. Ninguém nunca falou isso para você. Você sabe que isso é feito dessa forma. É instintivo. Imagine se eu falasse essa frase falando palavra por palavra de forma como elas são pronunciadas isoladamente. Eu falei com o André, mas ele não me ouviu. Se eu falasse isso, você pensaria, peraí, o que está acontecendo aqui? Esse cara está falando que nem um robô. Fluência é o oposto de falar roboticamente. É falar naturalmente. A frase flui. Lembre-se desse verbo. O que é a fluência? É fluir. A frase deve ser como um rio. A água vem lá da montanha e vai direto, fluindo para o mar. O rio não para, o rio não tem pausa, o rio não tem interrupção. Ele é direto, uma coisa só, do começo ao fim. Então, se você estiver falando inglês, por exemplo, a gente pode falar do processo de linking. O que é link? É ligar. Então, linking é a ligação, é a emenda que você faz entre uma palavra e outra, ou seja, o fim de uma palavra com o começo de outra. Você já deve ter ouvido falar que quando uma palavra termina em som de consoante, ou seja, não é necessariamente uma consoante, mas o som dela, e a palavra imediatamente seguinte começa com um som de vogal, você emenda. The same hour. The same hour. Não é the same hour, porque aí você está falando de forma pausada e robótica. Mas note que existem outros casos também. O caso, por exemplo, que tem 2 sons de consoante que são iguais, o mesmo som. E aí você vai ter que juntar. The same moment.
the same moment. Você não vai falar dois M's. The same moment. The same moment. Se você ler a frase dessa forma, você vai soar pior do que a moça do Google lendo uma frase qualquer que você digitar lá. Então é isso aí. A dica de hoje foi essa. Faça as emendas, faça o linking entre as palavras e faça com que a sua frase flua. Fluência é fluir. Uma coisa constante, direta do começo ao fim. Soe natural. Fale como se você fosse um nativo. É difícil? É. Mas se fosse fácil, qualquer um faria. E aí que graça teria, não é verdade? Ouçam muitos nativos falando em áudios e em vídeos para se acostumar com esse processo de linking e soar mais natural. Bons estudos e boa prática!